B. Estou esperando seu filho. A noiva chorou. Então a filhinha da empregada fez uma única pergunta. Espera. O que essa criança de 3 anos perguntou diante de 300 convidados destruiu a que levou 2 anos para ser construída. E ninguém naquele salão, nem mesmo o bilionário segurando o microfone, esperava por isso. Não é só mais um drama de família rica. É sobre uma mulher que acreditou que uma mentira podia comprá-la para sempre. Uma menina que sequer entendia o que era mentir. E uma empregada que jamais levantou a voz, mas que acabou sendo a verdade mais alta do salão. Antes de começar, de onde você está assistindo, de qual país? Comenta aí embaixo. Eu leio todos. A história de hoje é sobre família, lealdade e o tipo de amor que não precisa de anel de diamante para se provar. Vai ser emocionante, vai te deixar com raiva, vai te fazer chorar e no final te fará acreditar nas pessoas de novo. Vamos lá. Ela sorria para as câmeras naquela noite, mas as mãos tremiam debaixo da mesa. Rafael Monteiro tinha 34 anos e, por qualquer medida que o mundo reconheça como vitória, já havia vencido na vida. Era dono de 4 hotéis espalhados pelo litoral nordestino, tinha um jatinho que quase não usava e cobertura no Leblon com vista que deixava homens adultos em silêncio. Havia construído seu império do zero, depois que a construtora do pai entrou em colapso, quando Rafael tinha 19 anos. Ele se lembrava do miojo e das contas de luz atrasadas. Lembrava do que era não ter nada, e talvez fosse por isso que, agora que tinha tudo, vivia com pavor de perder. Isabela Coutinho tinha 29 anos, deslumbrante no sentido das capas de revista, sempre vestida como se estivesse a um passo de uma manchete. Conheceu Rafael numa gala de beneficência 18 meses antes, e em 6 meses usava no dedo um anel que valia mais do que a maioria dos apartamentos da cidade. Todo mundo dizia que eram o casal perfeito. Todo mundo, menos Carmen. Carmen Reis trabalhava no cobertura de Rafael havia 3 anos. Para ele, não era apenas mais uma funcionária, mesmo que ele jamais dissesse isso em voz alta. Havia começado quando a mãe dele ainda estava viva, quando o apartamento ainda parecia um lar em vez de um museu. Carmen havia enterrado o marido 2 anos antes, um operário que morreu numa obra que economizou nos equipamentos de segurança, o mesmo setor que quase havia destruído a família de Rafael. Ela criava a filha, Luísa, sozinha. Luísa tinha 3 anos agora, um pequeno furacão de cachos e perguntas. E porque Carmen não tinha com quem deixá-la nos turnos longos, Rafael havia silenciosamente permitido que a menina ficasse num cantinho do cobertura, brincando com blocos de montar, cochilando numa mantinha junto à janela enquanto a mãe trabalhava. Ele jamais mencionou isso para Isabela. De alguma forma, sabia que ela não aprovaria. Isabela nunca gostou de Carmen. Não com palavras, era cuidadosa demais para isso, mas com pequenos gestos frios. Deixava uma bagunça para Carmen encontrar, como se estivesse testando os limites dela. Falava por cima dela na frente dos convidados. Uma vez disse para Rafael que empregados deveriam ser invisíveis, e algo no peito de Carmen esfriou ao ouvir aquilo de segunda mão, através de outra funcionária. Carmen não disse nada. Precisava do emprego. Precisava dele por causa de Luísa. Aquela noite era festa de noivado. Nada pequeno. O salão de festas do próprio hotel de Rafael, 300 convidados, quarteto de cordas, um bolo que custava mais do que Carmen ganhava em 2 meses. Rafael queria algo discreto. Isabela queria que o mundo assistisse. Carmen não deveria estar trabalhando naquela noite. O hotel havia contratado uma equipe terceirizada, mas Luísa havia ficado com febre no começo da semana e a creche estava fora de cogitação. Então Rafael, sem consultar Isabela, disse a Carmen que trouxesse a menina e a deixasse na sala de família no andar de cima. Ela pode ver da varanda, ele dissera. Ninguém vai nem notar. Ele não fazia ideia do quanto estava errado. Lá embaixo, as taças de champanhe tilintavam. Isabela estava no centro do salão num vestido branco que os fotógrafos diziam brilhar como luar. O braço de Rafael em torno da cintura dela, o assessor de imprensa rondando por perto com um sorriso ensaiado. Tudo corria conforme o planejado de Isabela.
Porque o que ninguém naquele salão sabia, o que só Isabela sabia e havia sabido por 6 semanas, era que ela não estava grávida, nem de longe. Mas havia dito para Rafael 3 dias antes, num momento particular e lacrimoso que ensaiara no espelho uma dúzia de vezes, que estava. Ela não pretendia mentir para sempre. Dizia a si mesma que era uma verdade temporária. Uma história, para garantir a data do casamento antes que os advogados de Rafael terminassem de redigir o pré-nupcial que o pai dele havia insistido em incluir. Uma vez casados, ela raciocinava, nada daquilo importaria. Poderia perder o bebê discretamente alguns meses depois. O luto renderia compaixão, não suspeita. Era um plano construído sobre a premissa de que ninguém olharia de perto demais. Ela não havia contado com uma menina de 3 anos com memória de aço e absolutamente nenhuma noção de segredos. No andar de cima, Luísa puxou a manga de Carmen. Mamãe, quero ver o vestido bonito, sussurrou, apontando para baixo pelo corrimão da varanda, onde Isabela recebia o microfone das mãos do padrinho de Rafael para um brinde. Carmen hesitou. Deveria ter dito não. Deveria ter mantido Luísa no andar de cima, como havia sido instruída. Mas Luísa havia passado a semana inteira doente, presa num apartamento pequeno, e seus olhos brilhavam de entusiasmo de um jeito que derretia qualquer determinação. Só um minutinho, meu amor, ela sussurrou. Depois a gente sobe. Quietinha como um ratinho, tá? Desceram pela escada lateral, mantendo-se junto à parede do fundo, meio escondidas atrás de uma coluna enfeitada com orquídeas brancas. Carmen dizia a si mesma que ninguém iria notar. Também estava errada nisso, porque exatamente quando chegavam à beira da multidão, Isabela levantou o microfone aos lábios, lágrimas cintilando de forma impecável, e disse as palavras que encerrariam a noite e, possivelmente, o noivado para sempre. Rafael, tenho algo para te contar. Algo que estive esperando o momento certo para compartilhar. Ela pousou uma mão trêmula sobre o ventre. Estou esperando seu filho. O salão explodiu. Suspiros, aplausos, uma taça de champanhe caindo no chão em algum lugar. Rafael parou, o rosto uma mistura de choque e algo que quase parecia medo antes de abrirem um sorriso largo e incrédulo. Flashes dispararam. Antigas amigas da mãe dele limparam os olhos com a ponta dos dedos. Era, em toda a aparência, o momento mais bonito da noite. E foi então que uma voz pequena, clara, inocente e alta demais para um salão silenciado pelos aplausos, ecoou perto da coluna de orquídeas brancas. Mas a mamãe disse que a barriga da moça bonita é um travesseiro. Por um segundo inteiro, ninguém se mexeu. 300 pessoas, um quarteto de cordas suspenso no meio de uma nota, o flash de um fotógrafo ainda se dissipando no ar, e uma menina pequena parada ao lado da mãe, num vestidinho amassado, piscando para a multidão sem a menor ideia de que acabava de dizer algo que mudaria 6 vidas para sempre. O sorriso de Isabela não sumiu, congelou. Ficou como uma máscara subitamente pregada no rosto. Desculpa, o que foi, meu bem? O padrinho de Rafael deu uma risada nervosa tentando suavizar o momento estranho, supondo que fosse algum tipo de brincadeira, um engano, coisa nenhuma. Mas Luísa, encantada que as pessoas finalmente estivessem olhando para ela, apontou diretamente para o ventre de Isabela com a honestidade feroz que só uma criança de 3 anos possui, o travesseiro da moça bonita. A mamãe guardou no armário. Eu vi. Tem flores igualzinho ao meu cobertor. Uma onda de risos confusos percorreu a multidão. O tipo de risada que as pessoas dão quando não entendem o que está acontecendo, mas sentem que precisam reagir de alguma forma. O sorriso de Rafael não havia se movido, mas os olhos sim. Tinham saído de Luísa, para Carmen, paralisada atrás da filha, até Isabela. Isabela soltou uma risada aguda. Ela está confusa, coitadinha. Crianças falam as coisas mais engraçadas, não é mesmo? E alcançou o braço de Rafael. Vamos continuar o brinde. Espera. A voz de Rafael não era alta, mas cortou o salão como faca em seda. Ele ainda olhava para Luísa. Que travesseiro, meu bem? De qual armário? O estômago de Carmen afundou. Ela deu um passo à frente, as mãos já alcançando os ombros da filha, a voz tremendo com um pedido de desculpas que ainda não havia se formado em palavras. Senhor Monteiro, sinto muito. Ela não entende. Crianças falam essas coisas, por favor.
A gente vai subir, Carmen. Rafael ergueu a mão gentilmente, sem crueldade, mas com uma firmeza que a fez parar. Está bem, deixa ela falar. O rosto de Isabela havia tomado a cor das orquídeas brancas atrás dela. Rafael, isso é ridículo. Não vamos fazer isso na frente de 300 pessoas. Então, me diz que não é verdade. Rafael disse baixinho, virando-se completamente para ela agora, o salão inteiro prendendo a respiração ao redor deles. Me diz agora e eu acredito em você. Olha para mim e me diz que não tem nenhum travesseiro nesse armário. Isabela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nos 18 meses em que Rafael a conhecia, jamais havia visto sem palavras. Ela sempre tinha uma resposta, um desvio, uma saída elegante. Naquela noite, pela primeira vez, não havia nada por trás dos olhos dela exceto o cálculo, e todos os que estavam perto o suficiente podiam ver aquilo acontecendo em tempo real. A matemática visível de uma mulher tentando descobrir se a mentira ainda podia ser salva. É um travesseiro de maternidade, ela finalmente disse. Rápido demais. Para dormir. Mulheres grávidas usam. Rafael, é completamente normal. Não entendo por que estamos interrogando a imaginação de uma criança na nossa própria festa de noivado. Mamãe disse que é para o truque da barriga, anunciou Luísa, prestativa, totalmente alheia à bomba que continuava detonando. Mamãe limpa o quarto da moça bonita. Ela disse para não contar para ninguém. Todas as cabeças no salão viraram para Carmen. Carmen, que havia passado 3 anos sendo invisível naquele mesmo hotel, que havia aprendido a se mover por salões como esse sem jamais ser notada, de repente tinha 300 pares de olhos fixados nela, e o coração batia tão forte que ela achava que podia desmaiar, Carmen. A voz de Rafael era diferente agora. Não com raiva, ainda não. Apenas quieta de um jeito que era de alguma forma pior. Tem algo que você precisa me contar? Carmen olhou para a filha, que não tinha a menor ideia do que havia feito. Depois para Isabela, cujos olhos haviam passado de pânico para algo mais frio, algo de aviso. E Carmen pensou no emprego, no aluguel que vencia em 9 dias, nas mensalidades da creche de Luísa, em cada razão do mundo para dizer, não sei de nada, senhor, com licença, e desaparecer pela escada lateral para sempre. Mas também pensou no marido, que havia morrido porque pessoas poderosas cortaram custos e esperavam silêncio grato e quieto de todos os que estavam abaixo delas. Pensou no tipo de mãe que queria que Luísa crescesse vendo. Senhor Monteiro, Carmen disse, a voz tremendo mas firme o suficiente para carregar. Eu limpo a suíte particular da senhora Coutinho 2 vezes por semana. Há 6 semanas, encontrei um travesseiro de maternidade, o tipo usado para conforto, não por gestantes de verdade, escondido no fundo do armário dela, ainda na embalagem da loja. Havia também uma nota fiscal. Eu não estava procurando. Vi enquanto tirava pó e deixei exatamente onde estava, porque não era da minha conta. Ela engoliu em seco. Jamais disse uma palavra para ninguém. Juro pela vida da minha filha, jamais disse nada. Ela deve ter me ouvido falando sozinha, eu tenho o hábito de falar enquanto limpo. Ela repete tudo o que ouve. É só isso que aconteceu. O silêncio que se seguiu pareceu durar 1 hora, embora não pudesse ter sido mais do que 10 segundos. Rafael se virou para Isabela. O rosto havia ficado muito quieto, a quietude particular de um homem fazendo tudo o que pode para não desmoronar na frente de 300 testemunhas e de vários membros da imprensa. É verdade. O travesseiro, a nota fiscal, alguma parte disso? E Isabela, encurralada, humilhada, vendo o futuro cuidadosamente construído desmoronar em tempo real na frente exata da plateia que havia convocado para aquele anúncio, fez a única coisa que restava a uma mulher como ela. Mentiu de novo. Ela tem ciúmes de mim, disse Isabela, a voz subindo. Afiada e cortante agora, toda a pretensão de graça abandonada. Ela vem tentando me colocar contra você há meses, Rafael. Todo mundo viu como ela te olha, trazendo a filha para sua casa como se estivesse construindo algum tipo de caso contra mim. E agora está ensinando uma criancinha a me envergonhar na nossa própria festa. Você vai ficar aqui e acreditar na palavra da sua empregada em vez da palavra da sua noiva? Talvez tivesse funcionado 6 meses antes.
Talvez tivesse funcionado com o Rafael, que havia se acostumado tanto com o charme superficial que parara de notar quando algo soava oco por baixo. Mas não funcionou naquela noite, porque naquela noite Rafael estava fazendo a única coisa que Isabela jamais havia previsto. Estava realmente ouvindo. Ele olhou primeiro para Luísa. Ela puxava a saia da mãe agora, sentindo do jeito que crianças pequenas sentem, sem entender por quê, que o clima do salão havia mudado para algo pesado e assustador. Mamãe, quero ir embora, ela sussurrou, e Carmen a acolheu no colo instantaneamente, murmurando reasseguranças suaves no cabelo dela, balançando ligeiramente, aquele movimento instintivo que toda boa mãe conhece sem precisar aprender. Rafael os observou por um longo momento. Depois olhou para Isabela. Ela tem 3 anos, disse quietamente. Criança de 3 anos não aprende a mentir assim, Isabela. Repete o que houve, exatamente como Carmen disse. Isso não é conspiração. É só o que crianças fazem. Fez uma pausa. Mas você está certa em uma coisa. Alguém nessa história vem construindo um caso contra outra pessoa há meses. Ele se virou e, para o choque de todo o salão, não estava mais olhando para Carmen. Estava olhando para seu diretor de segurança, parado perto da entrada do jeito que sempre ficava nos eventos de Rafael. Quieto, atento, fácil de esquecer que estava lá. Marcos. Rafael disse, o relatório do investigador particular, aquele que você me entregou semana passada e que eu disse que ainda não estava pronto para ver. As sobrancelhas de Marcos subiram ligeiramente, mas ele assentiu e deu um passo à frente, retirando uma pasta da bolsa de couro ao lado. O rosto de Isabela ficou da cor do branco das orquídeas. Rafael, o que é isso? Quer saber a verdade? Rafael disse, e agora a voz alcançava cada canto do salão, quieta, mas chegando a todos. Contratei alguém há 6 semanas. Não porque eu não confiava em você, mas porque meu pai me ensinou uma coisa depois de perder tudo. Verifique antes de comprometer tudo que você tem. Eu queria ter certeza, 100% de certeza, porque estava prestes a te dar meu nome, minha empresa, minha vida inteira. Ele abriu a pasta, percorrendo-a com os olhos, embora todos pudessem perceber que havia lido cada página uma dúzia de vezes em particular, sozinho, temendo exatamente esse momento. 3 cartões de crédito abertos no último ano em nomes que remetem a contas que você controla. Um padrão de relacionamentos com homens que corresponde ao seu histórico público antes de mim. Cada um deles rico. Cada um noivando ou se casando em até 8 meses de conhecê-la. Cada um que encerrou o relacionamento em menos de 1 ano do casamento, sempre com um acordo generoso. Ele ergueu os olhos. Você já fez isso antes, não fez? Eu não fui o primeiro. Murmúrios percorreram o salão de novo, mais baixos agora. Mais como respiração presa do que choque. Esse relatório é uma fabricação, Isabela respondeu, mas a voz havia perdido o fogo anterior. Soava fina, desesperada. Seu investigador foi provavelmente subornado por alguém que quer nos destruir, Isabela. A voz de Rafael ficou mais suave, e de alguma forma isso era pior do que se ele tivesse gritado. Eu não queria que fosse verdade. Fiquei 6 dias com essa pasta sem abri-la, porque alguma parte de mim esperava estar errado em simplesmente ter feito a pergunta. Eu queria que você fosse exatamente quem eu pensava que era. Sacudiu a cabeça devagar. Mas uma mulher que está de verdade esperando meu filho não precisa de travesseiro no armário. E uma mulher que me ama de verdade não precisa de 6 semanas de mentiras para me prender por tempo suficiente para assinar uma certidão de casamento. O salão estava em silêncio absoluto agora. Até o quarteto havia parado, os arcos pairando imóveis sobre as cordas. Isabela abriu a boca, mas nenhuma defesa saiu desta vez. Não havia nada mais a dizer que não houvesse sido desmentido na frente de todos que importavam no mundo de Rafael, seus sócios, as amigas mais antigas de sua mãe, os repórteres que teriam cada detalhe publicado pela manhã independentemente do que acontecesse a seguir. Ela olhou ao redor do salão, realmente olhou, talvez pela primeira vez em toda a noite, para as pessoas para quem havia estado se apresentando, e entendeu, do jeito que se entende um veredicto antes de ser pronunciado, que havia acabado. Não apenas o noivado. Toda a arquitetura cuidadosa da vida que havia construído em tempo emprestado,
Você vai se arrepender disso, ela disse. Mas até ela parecia saber que era uma ameaça vazia. O último soco reflexo de alguém já derrubado. Arrancou o anel do dedo, um diamante lapidação esmeralda que havia levado 3 joalheiros para encontrar, e o jogou sobre a toalha branca da mesa ao lado do bolo, onde pousou com um tinido pequeno, quase comicamente insignificante. Depois se virou e caminhou pelo centro do salão, os saltos batendo no piso de mármore em ecos afiados e furiosos, 300 pessoas abrindo silenciosamente caminho para ela passar, até que as portas pesadas se fecharam, e ela simplesmente foi embora. Por um longo momento, ninguém no salão soube o que fazer. Em algum lugar, um único copo tombou e se quebrou no chão, e o som pareceu libertar todos do feitiço que os havia congelado. Rafael ficou parado sozinho no centro de tudo, sem noiva, sem bebê, sem plano para o resto da noite. A vida de repente despida do futuro que havia passado 18 meses construindo. Ele parecia, pela primeira vez naquela noite, genuinamente perdido. E foi então que se virou, e os olhos encontraram Carmen de novo, ainda segurando Luísa no ombro, ainda murmurando consolo suave nos cachos dela, ainda parada exatamente onde havia estado o tempo todo, tendo feito nada exceto dizer a verdade quando teria sido muito mais seguro ficar calada. Carmen. A voz de Rafael estava quieta o suficiente agora que apenas os mais próximos podiam ouvi-la. Podemos conversar? Em particular. O estômago de Carmen se contraiu. Era isso, ela pensou. Era aqui que 3 anos de serviço cuidadoso e invisível chegavam ao fim. Não com gratidão, mas com um empregador humilhado decidindo que não conseguia olhar para a mulher que havia testemunhado sua pior noite. Já havia visto acontecer com outras funcionárias em outras casas, outros empregos. As pessoas mais próximas do seu colapso raramente sobrevivem ao rescaldo. Você não quer que fiquem por perto depois, lembrando do momento em que tudo desmoronou. Claro, senhor, ela disse baixinho, e o seguiu por uma porta lateral para uma pequena sala privativa logo ao lado do salão. Luísa estava encostada no ombro dela, meio dormindo pela hora tardia e pela estranheza avassaladora da noite. Rafael fechou a porta e por um momento ficou apenas parado ali, passando a mão pelo cabelo, parecendo de repente muito mais jovem do que seus 34 anos. Parecendo, Carmen pensou, o adolescente exausto de 19 anos que devia ter sido no ano em que a família perdeu tudo. Devo um pedido de desculpas, ele finalmente disse. Carmen piscou. Senhor, o senhor não me deve nada. Não. Ele sacudiu a cabeça firmemente. Não faz isso. Não se desculpe por ela. Ela tem 3 anos. Disse a verdade porque não sabe fazer diferente. E honestamente, Carmen, isso pode ser a coisa mais honesta que aconteceu nesse relacionamento em 18 meses. Soltou uma risada curta, sem humor. Devo um pedido de desculpas porque trabalhei com você nesta casa durante 3 anos e jamais fiz uma pergunta de verdade sobre sua vida. Deixei você trazer sua filha aqui porque era conveniente para mim, e jamais pensei uma vez sobre o que custava a você, a preocupação de acordar todo dia sem saber se eu mudaria de ideia e você perderia tudo da noite para o dia. Carmen não sabia o que dizer aquilo. Em 3 anos, nenhum empregador havia lhe falado assim, não com pena, que ela aprendera a reconhecer e silenciosamente ressentir, mas com algo que parecia desconfortavelmente próximo de respeito genuíno. Você não precisava dizer nada esta noite, Rafael continuou, podia ter ficado quieta. Isabela praticamente lhe entregou uma justificativa quando a acusou na frente de todos de tentar destruí-la por ciúmes. A maioria das pessoas teria tomado o caminho mais fácil e deixado passar. Você não. Eu não conseguia mentir por ela, Carmen disse simplesmente, nem ficando calada. Meu marido morreu porque pessoas com poder decidiram que o silêncio era mais fácil do que a verdade. Prometi a mim mesma, faz muito tempo, que não seria uma dessas pessoas, não importa o custo. Algo mudou na expressão de Rafael, um tipo de reconhecimento. Seu marido. O acidente na construção. Eu me lembro de você ter mencionado uma vez. Faz muito tempo. Carmen assentiu, surpresa que ele ainda lembrasse. 3 anos atrás, no outono, a empresa do meu pai costumava cortar gastos assim, disse Rafael quietamente em confite, antes de quebrar.
Eu costumava achar que a falência era a tragédia. Ultimamente comecei a me perguntar se não foi a única coisa honesta que nos aconteceu. Ele olhou para Luísa, agora completamente adormecida no ombro da mãe, um punhinho enrolado contra a clavícula de Carmen. Ela é uma criança extraordinária. Ela é tudo, Carmen disse simplesmente. Rafael ficou quieto por um longo momento, processando uma noite que havia virado de cabeça para baixo tudo que pensava que sua vida seria na manhã seguinte. Então disse algo que os surpreendeu a ambos. Carmen, preciso te fazer uma pergunta, e preciso que você responda honestamente, porque esta noite me ensinou o valor da honestidade de um jeito que eu não esperava. Ele encontrou os olhos dela. Em 3 anos trabalhando na minha casa, observando como vivo, como conduzo minha empresa, como trato as pessoas ao meu redor, eu fui um homem bom ou fui apenas confortável o suficiente para que ninguém ao meu redor se sentisse seguro para me dizer a verdade? Carmen hesitou. Ela percebeu exatamente o tipo de pergunta que podia encerrar uma carreira se respondida de jeito errado, e exatamente o tipo de pergunta que, depois de tudo que acabara de fazer, ela lhe devia uma resposta honesta. O senhor foi gentil comigo, ela disse com cuidado, mais gentil do que a maioria dos empregadores que tive. Paga bem, nunca levanta a voz, deixou que eu trouxesse minha filha quando não tinha para onde levá-la. Fez uma pausa, mas o senhor deixa as pessoas ao seu redor se safarem com muita coisa, não porque seja mau juiz de caráter, porque está tão acostumado com pessoas querendo algo do senhor que parou de esperar que alguém não quisesse nada. Ela olhou para baixo, para Luísa dormindo alheamente a honestidade que se desdobrava acima dela. A senhora Coutinho não é a primeira pessoa a se aproveitar disso. É só a primeira que foi pega. Rafael absorveu aquilo por um longo momento e então, inesperadamente, riu. Não uma risada amarga, mas algo quase de alívio. 3 anos e você é a primeira pessoa neste prédio que me disse algo assim na minha cara. O senhor nunca perguntou antes. Carmen disse suavemente. Não, Rafael concordou. Não perguntei. Ficou quieto, e quando falou a seguir, a voz havia mudado. Menos o empresário exausto de um momento atrás, mais alguém que, pela primeira vez em muito tempo, via algo com clareza, não sei o que acontece depois. Esta noite arruinou cerca de 6 meses de planejamento e provavelmente alguns milhões em depósitos de festa que jamais vou recuperar. Um sorriso cansado, mas acho que por mais estranho que pareça, estou mais grato à sua filha do que estive a qualquer pessoa em muito tempo. A história poderia ter terminado ali, naquela sala quieta, com um pedido de desculpas e um momento de honestidade entre duas pessoas que jamais haviam realmente conversado antes daquela noite. A maioria das versões desta história terminaria ali. Mas esta não terminou. 3 semanas depois, os tabloides haviam em sua maioria seguido em frente. Sempre há um escândalo mais novo para perseguir. Mas dentro do cobertura de Rafael, algo havia silenciosamente mudado. Ele se descobria mais noites do que não voltando para casa mais cedo, e com mais frequência do que não, vagava até a salinha de estar perto da cozinha, onde Luísa tinha seu cobertor e seus blocos, e sentava no tapete em frente à menina, enquanto Carmen terminava o trabalho por perto. A princípio parecia estranho. Um homem que conduzia reuniões de diretoria com investidores 2 vezes mais velhos, sentado de pernas cruzadas num tapete, empilhando blocos de madeira com uma criança de 3 anos que o chamava de tio Rafa e insistia com toda a seriedade de que o bloco azul sempre tinha que ficar em cima porque azul é a cor mais forte. Mas em algum lugar naquelas noites quietas, algo dentro de Rafael que havia ficado vazio ao longo dos anos de salas de reunião e galas e relacionamentos calculados, começou a se preencher devagar. Ele passou a fazer a Carmen perguntas de verdade sobre o marido, sobre os anos desde a morte dele, sobre o que havia querido fazer com a vida antes que as circunstâncias estreitassem suas opções a qualquer emprego que mantivesse um teto sobre a cabeça de Luísa. Descobriu que ela havia estudado para ser enfermeira antes de ter que abandonar o curso para sustentar a família depois que a própria mãe adoeceu. Descobriu que ainda guardava os livros didáticos numa caixa embaixo da cama, incapaz de jogá-los fora,
incapaz de imaginar uma versão de sua vida em que algum dia os abriria de novo. 3 meses depois da festa de noivado destruída, Rafael fez algo que surpreendeu todos que o conheciam, inclusive a si mesmo. Ofereceu cobrir o custo integral do retorno de Carmen ao curso de enfermagem. Não como caridade, foi cuidadoso em dizer, mas como um investimento em alguém cuja integridade havia, no espaço de uma frase de uma criança de 3 anos, mudado sua vida mais do que 18 meses, com Isabela jamais havia conseguido. Carmen quase disse não. Orgulho, principalmente. E uma vida inteira aprendendo a não confiar em generosidade que vinha de pessoas poderosas, porque costumava vir com condições. Mas Rafael não pediu nada em troca. Simplesmente providenciou a matrícula, disse a ela para escolher o horário que funcionasse em torno de Luísa, e manteve a salinha exatamente como estava para que Luísa sempre tivesse um lugar enquanto a mãe estudava em vez de limpava. Carmen levou 2 anos para terminar o curso, trabalhando meio período na casa de Rafael durante todo o caminho, recusando cada oferta que ele fazia de simplesmente pagá-la para não trabalhar. Quero ganhar, ela lhe disse uma vez. E ele assentiu, entendendo talvez pela primeira vez na vida o que realmente significava ganhar algo em vez de receber. Isabela ressurgiu brevemente 1 ano depois, noiva de outro empresário rico em outro estado, segundo uma coluna de fofoca que Rafael viu por acaso e pela qual não sentiu absolutamente nada. Ele esperava, em silêncio, que esse próximo homem fizesse perguntas melhores do que havia feito. Esperava que mais ninguém precisasse aprender a verdade por meio de uma criança de 3 anos numa festa. Quanto a Rafael e Carmen, esta não é o tipo de história em que 2 pessoas que trabalhavam na mesma casa de repente se apaixonam num conto de fadas da noite para o dia, porque a vida real raramente se move com essa velocidade, e essa história sempre esteve mais interessada na verdade do que na fantasia. O que cresceu entre eles foi mais lento, mais firme, construído sobre 3 anos de honestidade quieta que havia finalmente sido autorizada a falar em voz alta. Tornou-se algo que nenhum dos dois havia esperado, mas que ambos eventualmente reconheceram como real. Não um resgate, não uma transação, 2 pessoas que cada uma, à sua maneira, havia aprendido o que acontece quando você finalmente para de se apresentar para a sala e começa a dizer a verdade para quem está na sua frente. 2 anos depois daquela festa de noivado, numa cerimônia muito menor, 30 convidados em vez de 300, um quintal em vez de um salão de festas, Rafael Monteiro casou com Carmen Reis. Não havia travesseiro desta vez, nenhum anúncio fabricado, nenhuma lágrima ensaiada. Apenas uma alegria real e quieta, e uma dama de honra de vestido branco com cachos saltitando a cada passo, 5 anos agora, que insistiu em segurar as mãos dos dois enquanto voltavam pelo corredor juntos, porque até onde Luísa entendia, essa família sempre havia sido 3 pessoas, desde a noite em que ela fez uma pergunta muito simples numa sala cheia de gente que já deveria saber a resposta. A moral desta história é simples, mas o mundo parece esquecê-la repetidamente. A verdade não precisa ser alta para ser poderosa. Às vezes ela vem da última pessoa que você esperaria, uma criança que ainda não entende o peso do que está dizendo, uma empregada que tem todas as razões do mundo para ficar em silêncio, uma pessoa comum parada quietamente na beira do salão. O amor verdadeiro nunca foi sobre o tamanho do anel ou a grandiosidade do anúncio. Foi sempre sobre quem te diz a verdade quando uma mentira teria sido muito mais fácil.